Eu assisti o documentário Taylor Swift vs Scooter Braun, Bad Blood, disponível na Max, pra você não precisar. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E eu sou muito fã da Taylor Swift, ela é a minha cantora favorita, então tem muitos conteúdos sobre ela por aqui. Enfim, vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa. A HBO, em parceria com o Discovery Plus, produziu um documentário intitulado Taylor Swift vs Scooter Braun, Bad Blood, cujo objetivo é abordar toda a desavença profissional e pública da Taylor Swift com o empresário Scooter Braun. E esse documentário foi lançado hoje, sexta-feira, dia 21 de junho. Esse vídeo provavelmente está saindo pra vocês amanhã, no dia 22, no sábado. E você pode assistir esse documentário se você quiser na Max. Ele já está disponível pra gente aqui no Brasil. Esse documentário, ele foi oficialmente anunciado essa semana, mas ele já tinha sido noticiado pela Rolling Stone no mês passado. Então a gente já sabia que esse documentário seria produzido. Esse documentário, na verdade, ele faz parte de uma série de documentários produzidos pelo Discovery Plus, em parceria com a HBO, com a Max. E essa série de documentários se chama Versus, e a proposta é justamente trazer histórias em que existam dois lados para serem contados. E aí esses documentários são sempre divididos em 2 episódios. Cada história é contada em 2 episódios, porque cada episódio foca em um dos lados da história. Então outras histórias que já foram contadas nessa série documental são a briga familiar da Britney Spears com seu pai, Jamie, o divórcio da Kim Kardashian e do Kanye West, o julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, e o tiroteio envolvendo a Megan Thee Stallion e o Tory Lanez. Então esses 4 casos já foram contados através dessa série documental, e agora é a vez da treta envolvendo Taylor Swift e Scooter Braun. O subtítulo desse documentário em específico é Bad Blood, fazendo uma referência à música da Taylor, a música do 1989. Ou seja, recapitulando o que importa, esse documentário da Taylor Swift, que é um documentário sobre a Taylor e o Scooter Braun, ele é composto por 2 episódios de aproximadamente 50 minutos cada, e aí o objetivo é que cada um desses episódios conte um lado da história. O primeiro episódio gira ao redor da história da Taylor, da versão dos fatos da Taylor Swift, enquanto o segundo episódio tenta contar a versão dos fatos na visão do Scooter Braun. Nenhuma das partes está envolvida com esse projeto, nenhuma das partes participou da produção desse projeto. Mas o segundo episódio acaba com uma declaração dada pelo time da Taylor em relação a essa produção, onde ela basicamente diz que está pronta para seguir em frente diante dessa narrativa, que está focada no trabalho dela, em terminar as gravações, e que nenhum dos homens envolvidos com essa história toda tem o poder de tirar tudo que ela fez como cantora, como compositora e como uma artista que também advoca pelos direitos dos compositores e dos próprios artistas também. Essa declaração é o único envolvimento da Taylor com esse projeto, porque ela provavelmente foi consultada para opinar, para dar uma declaração, para fazer parte, como é de praxe, e aí então o time dela emitiu essa declaração que aparece no final do documentário. Já o time do Scooter Braun, ou Scooter Braun, propriamente dito, não disseram nada, ou se disseram alguma coisa, isso não está incluso no documentário. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o que é que vocês podem esperar desse documentário, o que é que eu achei do documentário, se vale a pena assistir ou não, se é um documentário justo ou não, tenho várias coisas pra dizer, então fica comigo. Bom, o primeiro episódio do documentário, que gira ao redor da visão da Taylor, né, da versão da Taylor dessa história, na minha opinião, é bastante honesto, ele é bastante justo diante dos acontecimentos. Porque assim, todo mundo sabe que eu sou fã da Taylor Swift, que eu estou do lado da Taylor Swift diante dessa briga toda, dessa história toda, isso não é novidade pra ninguém. Mas, sendo bastante justa aqui com vocês, o que eu imaginava desse documentário era um episódio que contasse as coisas na versão da Taylor, o outro episódio que contasse as coisas na versão do Scooter Braun. É uma versão com a qual eu concordo, da qual eu gosto? Não, mas essa diferença nas versões existe. E se a proposta do documentário é mostrar os 2 lados da moeda, tem que fazer isso da melhor forma possível. E aí o que eu acho o lado da Taylor é contado muito bem. Quando a gente assiste o primeiro episódio, vocês que são fãs da Taylor assim como eu, vão perceber o que eu quero dizer com o que eu vou dizer a partir de agora. Nada é novidade. Assistir a esse documentário não é novidade. A gente tem aqui alguns depoimentos de fãs, de veículos midiáticos, então tem algumas jornalistas, uma jornalista da Rolling Stone, uma de um outro veículo também que foi importante ao longo dos anos, tem também o garoto que é responsável pelo canal aqui no YouTube, Swiftologist, talvez alguns de vocês já tenham assistido algum vídeo dele, então tem algumas pessoas
que fazem parte desse documentário, desse primeiro episódio do documentário. Tem também uma moça que foi assistente pessoal da Taylor Swift durante a 1989 World Tour. Então, o documentário é formado por especialistas no assunto. Tem um advogado de entretenimento, de música e entretenimento, alguns especialistas na indústria da música de forma geral nos Estados Unidos. Então, a gente tem algumas figuras que ou de alguma forma são próximas da Taylor, foram próximas em algum momento, ou são pessoas da mídia, pessoas especialistas que podem comentar sobre os acontecimentos. Isso meio que serve até para os 2 episódios. No episódio da Taylor, não tem nada de novo pra gente. Eu acredito que, na verdade, em nenhum dos 2 episódios, pra quem é fã da Taylor e acompanhou todo esse processo lá em 2019, não existem novidades aqui. O primeiro episódio, que é o episódio na versão dela, conta essa história bem contada, é honesto, porque a gente tem, nesse episódio, toda a linha temporal dos acontecimentos, né? Então tá, beleza, em 2019, o catálogo musical da Taylor Swift, os 6 primeiros álbuns da carreira dela, foram vendidos pro Scooter Braun, juntamente com a venda da gravadora com a qual ela assinou o seu contrato quando ela era uma adolescente. Isso aconteceu em 2019. Mas a Taylor Swift se sentiu extremamente ofendida diante dessa venda, especialmente porque essa venda foi feita para o Scooter Braun, que era manager do Justin Bieber e que foi manager do Kanye West no auge da Taylor Swift's Over Party, no auge da maior polêmica da carreira da Taylor Swift até hoje. Então, eu acho que o primeiro episódio, ele faz um bom trabalho em contar essa história, em voltar no tempo e voltar pro momento onde, em teoria, tudo começou, que foi o momento em que, no VMA de 2009, o Kanye West interrompe a Taylor Swift no palco, quando ela tá recebendo o prêmio de clipe pop do ano, se eu não me engano, pelo clipe de You Belong With Me. Então, a disputa da Taylor com o Kanye West começa nesse momento, e essa disputa é revivida anos depois com o lançamento da faixa Famous e com o vazamento pela Kim Kardashian de uma gravação onde o Kanye West pediu autorização da Taylor para o lançamento daquela música. Hoje, a gente sabe, quem acompanhou essa história toda, sabe que essa gravação foi cortada, ela foi editada, então apenas pedaços que eram convenientes à narrativa que a Kim Kardashian e o Kanye West estavam tentando construir na época foram liberados. Anos mais tarde, acho que em 2019 mesmo, acho que foi 2019, no máximo começo de 2020, mas acho que foi 2019. A gravação completa, do começo ao fim, foi liberada pelo TMZ, então está disponível na internet. E aí quando você assiste a gravação toda, você percebe como as coisas aconteceram. A Taylor pede pro Kanye tempo pra pensar na possibilidade de ele lançar ou não essa música, pede pra ele mandar a música finalizada, ele se compromete a mandar pra ela a música finalizada, coisas que nunca aconteceram. Ele só fala uma frase da música, ele não fala a frase principal da música, que é "eu fiz aquela vadia famosa, então é por isso que ela me deve sexo", né? Então, ele só mostra a primeira parte da letra da música, que é a parte do Taylor Swift "My Still Owe Me Sex", e não a parte do "Why I Made That Bitch Famous". Então, muitas coisas foram escondidas e tudo isso culminou na Taylor Swift's Over Party, que foi o momento de maior cancelamento da carreira da Taylor Swift. Foi um momento muito delicado, onde ela realmente achou que a sua carreira estava destruída. E aí ela deu a volta por cima, criando o álbum Reputation e aos poucos reconquistando a sua carreira de volta. E aí nessa época, como eu disse, Scooter Braun era o manager do Kanye West e, portanto, a Taylor Swift o via como um grande inimigo. Uma coisa que eu acho que eu sempre soube, e imagino que muitos de vocês também. É claro que a gente não sabe tudo que se existe sobre essa história. É claro que, provavelmente, muitas coisas envolvendo Taylor Swift, Kanye West, Kim Kardashian e Scooter Braun aconteceram nos bastidores e nunca chegaram a público. Então, desde o momento em que a Taylor Swift manifestou que ela estava chateada e revoltada com a venda do trabalho dela, eu sempre soube, eu acho que vocês também, e ela inclusive disse isso, né, que o grande problema, a grande questão era o trabalho dela estava sendo vendido para o Scooter Braun. Não era simplesmente que o trabalho dela estava sendo vendido. Ela diz isso. Eu tinha feito as pazes com a ideia do meu trabalho indo parar nas mãos de outra pessoa. Eu não imaginava que essa pessoa seria o Scooter Braun. A pior pessoa nos meus cenários possíveis para ser o dono de todo o trabalho da minha vida. Então essas coisas todas a gente já sabia. Nada disso é novidade. E o primeiro episódio faz um bom trabalho em recapitular os fatos importantes, em mostrar a narrativa, em trazer as várias, inúmeras declarações que a Taylor Swift deu sobre isso e de realmente fazer uma linha do tempo e contar os fatos como eles precisam ser contados. É um bom primeiro episódio. O segundo episódio, entretanto, ele tem momentos honestos também, bons momentos, se a gente partir do princípio que o segundo episódio tem como objetivo contar a história na versão do Scooter Braun. E aí isso precisa ser feito se essa é a proposta. E tem alguns momentos em que isso é feito direito. A gente sabe que na época em que tudo isso aconteceu lá em 2019, existiram algumas discordâncias de história. Então a Taylor dizia que ela só ficou sabendo da venda do catálogo dela para o Scooter Braun junto com a internet no momento em que isso foi postado online. O Scott Borchetta
disse que o pai da Taylor Swift fazia parte da Big Machine Records, então provavelmente ele já tinha comentado com a filha sobre isso. Do outro lado, a equipe da Taylor disse que o pai da Taylor evitou participar de algumas reuniões e encontros para não precisar mentir para a Taylor, para não estar por dentro do que estava acontecendo e criar um conflito de interesses. Então existem duas versões dessa história. A Taylor dizia que ela não tinha tido a chance de comprar as gravações dos álbuns dela, enquanto a Big Machine dizia que sim, essa oportunidade foi oferecida. Só que aí depois a Taylor vem e explica, não é que não me foi oferecida a oportunidade de comprar minha música. Foi oferecida, mas nos termos deles, e esses termos envolviam a seguinte cláusula: eu seria dona de um álbum por vez a cada vez que eu entregasse um novo álbum. Ou seja, o contrato dela com a Big Machine tinha acabado 6 álbuns depois, 13 anos depois. E aí, ela não queria mais continuar na Big Machine Records. Ela era top artistas do mundo, de repente ela merecia ir pra uma gravadora maior do que uma gravadora pequena, nichada, country, em que ela era a única artista super mainstream. Pra tentar mantê-la na gravadora, o contrato que foi oferecido pra ela, a oportunidade que foi oferecida pra ela era: tudo bem, vamos fazer assim, você assina um novo contrato de 6 álbuns com a gente. E aí você se torna dona dos seus 6 álbuns antigos. Então eles queriam manter a Taylor dentro da gravadora por mais 13 anos, por mais 6 álbuns. Então essas desavenças de histórias, essas diferenças na contagem dessa história mesmo, existiam. A gente também sabia disso enquanto fandom, né? Enquanto fãs da Taylor Swift. Nada disso é novidade. O meu grande problema com o segundo episódio, e eu acho que talvez vocês vão sentir a mesma coisa, é em como, para além da contagem dos fatos, que é o que acontece no episódio 1, existe uma tentativa de transformar o Scooter Braun num mocinho, num bom moço, mais do que num mocinho. E isso, pra mim, fica claro em 2 grandes momentos do episódio 2. O primeiro deles é logo no começo, quando é estabelecido que, então o Scooter Braun, ele nasceu em tal lugar, no ano tal, e a família dele é uma família judia. Então a família dele é uma família sobrevivente do Holocausto. Então isso era uma questão muito importante pra ele conforme ele foi crescendo, porque os avós dele estavam em campos de concentração. E ele, em determinado momento, fez um documentário pra internet onde ele contava a experiência dele em relação a fazer parte de uma família do Holocausto. Isso aqui é relevante como pra essa história? Isso aqui não é relevante pra essa história. O que é que isso tem a ver com essa história? Ninguém tá dizendo que o Scooter Braun não teve uma atitude boa na vida dele, ou que ele é só uma pessoa ruim e ponto. Eu não conheço o Scooter Braun, eu não sei quem ele é. Foda-se, pra mim, quem ele é, entendeu? Essa associação dele com boas causas e boas coisas vai pra um caminho que não cabe dentro dessa história. Isso acontece de novo mais pra frente, quando tem alguns depoimentos dizendo: o Scooter Braun é uma pessoa muito envolvida com causas sociais, porque quando aconteceu o atentado de Manchester, no show da Ariana Grande, ele foi lá e ele organizou um concerto beneficente, basicamente atribuindo a ele a organização do concerto beneficente que a Ariana fez com vários outros artistas em prol das vítimas do atentado no show dela em Manchester. Ela também provavelmente estava muito envolvida com isso tudo, e o Scooter Braun estava fazendo o trabalho dele também como manager, como gerente de crises, e beleza, foi um acontecimento tenebroso que aconteceu no show da Ariana em Manchester, e que bom que a equipe dela, juntamente com o Scooter Braun, organizaram esse concerto beneficente. Muito legal. Nada disso é relevante para a história Taylor Swift versus Scooter Braun. Quando a gente vai pro episódio da Taylor, não tem nada disso. Não tem ninguém falando a boa ação que a Taylor fez, ou o dinheiro que ela doou pra uma fã que precisava, ou uma causa que ela apoiou. Nada disso é relevante pro episódio dela. Nada disso aparece no episódio dela. Nada disso é relevante pro episódio do Scooter Braun. Então nada disso deveria aparecer no episódio do Scooter Braun. Não faz sentido. É basicamente uma tentativa de transformá-lo num bom moço. E aí o mesmo acontece nesse segundo episódio, ao contrário, né? Então existem alguns depoimentos que falam da Taylor numa energia do tipo assim, a Taylor Swift tem um histórico de se colocar como vítima das situações. Então, ela namorava esses caras e ela criava músicas onde ela era vítima. Ela teve essa disputa pública aqui com a Katy Perry. E ela lançou o clipe de Bad Blood. Vocês viram o clipe de Bad Blood? Ele é bem cruel. Nada disso é relevante pra essa história. Vocês entendem? Então, no primeiro episódio, tem até um momento que algumas pessoas falam sobre como, ao longo da carreira da Taylor, ela sofreu com sexismo e misoginia por ser uma artista mulher falando das suas experiências românticas, enquanto quando homens fazem isso, soa como catártico, né? Mas quando a gente tem uma mulher fazendo isso de forma bem-sucedida, ela é vista como uma pessoa vitimista, né? E a gente sabe que isso até hoje é uma crescente narrativa na carreira da Taylor. E aí o segundo episódio, ele traz isso como argumento pra inviabilizar a luta dela nessa história. Ou
a posição dela nessa história. De novo, essas informações não são relevantes pra essa história. Isso aqui não faz parte. Você pode virar e dizer, se essa é a sua história, e é mesmo, você pode virar e dizer, olha, a gente acha que a Taylor mentiu nisso e nisso. O lado do Scooter diz, né, ela mentiu nisso e ela criou um papel de vítima. E ok, essa é a versão dos fatos deles. O que eu não concordo é trazer assuntos que nada tem a ver com essa história e com essa narrativa pra criar um episódio. E eu acho, inclusive, que isso é feito porque no episódio do Scooter Braun não tem mais muito o que ser dito. Porque claramente a Taylor é a vencedora pública e moral dessa batalha, dessa disputa. Então, o que é que você usa de material pra construir um outro episódio de 50 minutos? Isso aqui não deveria ser usado. Isso aqui não faz sentido, não é justo que isso seja usado, não é honesto que isso seja usado. Em alguns outros momentos desse segundo episódio, também é dito coisas como a Taylor Swift criou uma narrativa com essa história, e aí ela potencializou algumas informações, ela colocou a fanbase pra jogo, ela chamou as pessoas pra fazer parte disso. E essas coisas são ditas como coisas ruins, ou como se os próprios fãs nem soubessem disso. Gente, eu não sei vocês, mas eu não sou otária. Eu sou fã da Taylor Swift há 15 anos da minha vida. Eu não sou otária. É óbvio que ela criou uma narrativa em cima disso. É óbvio que ela que ela agiu de forma extremamente estratégica em relação às regravações dela. E ela deveria fazer isso mesmo. Se ela queria que essas regravações fossem bem-sucedidas, se ela queria que a opinião pública ficasse do lado dela, era isso que ela tinha que fazer. Tem um outro momento também que tem uma advogada que fala basicamente que na lei americana existe uma lei ali que fala sobre boa-fé em contratos. Que quando existe um contrato, assume-se que a outra parte envolvida não vai tentar desmoralizar esse contrato, diminuir esse contrato, esse acordo, né? E aí essa advogada fala que a Taylor não agiu de boa-fé, porque ela jamais deveria ter diminuído a venda das masters dela. E aí isso me deixou maluca da cabeça, porque se existe a possibilidade, e foi legal, a venda das masters dos álbuns da Taylor, da Big Machine para Scooter Braun, foi uma venda legal, é uma venda legítima, é uma venda moralmente correta. Existem divergências. A minha visão, que é a visão da Taylor, diz que não é. Mas legalmente falando, isso poderia ser feito. Da mesma forma, legalmente falando, no contrato da Taylor com a Big Machine Records estava autorizado, através de uma cláusula, que ela poderia regravar as suas músicas, os seus álbuns, 2 anos depois do encerramento do contrato, e se já fizesse 6 anos que os álbuns tivessem sido lançados, acho que 6 anos ou 5 anos. 5 anos. Então, o que a Taylor decide fazer a partir desse acontecimento, que é regravar as suas músicas, também foi algo legal. É muito difícil pra mim dizer, uma pessoa que vai assistir esse documentário, que não tem informação nenhuma sobre essa história, vai ficar do lado da Taylor, ou vai ficar do lado do Scooter. Eu não sei dizer, porque a minha visão já é muito enviesada. Eu sou fã da Taylor, eu sou fã da Taylor há muitos anos, então é óbvio que eu apoiei todas as decisões que ela teve em relação a tudo isso. Mas no fim das contas, o que importa é, ela tá regravando o seu trabalho, ela já lançou 4 de 6 regravações, ela vai terminar essas gravações. Essas gravações obtiveram um sucesso que ninguém na indústria da música jamais imaginou que fosse possível. Abriu as portas para que ela conquistasse toda uma nova geração de fãs. Então, quando a Taylor anunciou lá em 2019 que ela ia regravar o seu trabalho, absolutamente ninguém da indústria, ninguém que sequer tá envolvido de qualquer forma com a indústria, imaginou que seria o sucesso que se tornou. E isso só potencializou a carreira da Taylor, que já estava num ápice que lá em 2019 a gente nunca achou que voltaria a conquistar. Então, para todos os fins, em 2019, acreditava-se, a Taylor acreditava, os fãs da Taylor naquela época acreditavam que o auge da carreira dela já tinha passado. E aí, a pandemia e as regravações, o lançamento dos álbuns novos e o advento do TikTok, das redes de vídeo curto, mostraram pra gente que a gente tava errado. E tudo isso potencializou a carreira da Taylor ainda mais e transformou ela numa artista muito maior do que ela já era em 2019. Essas coisas todas aconteceram. Hoje em dia, ela tá trabalhando, ela tá gravando seu trabalho, tá trabalhando, e é isso que importa. Já há muitos anos, há bastante tempo, ela não usa mais o nome do Scooter Braun pra nada. Ela não menciona o Scooter Braun em contexto nenhum. Na época ela disse, isso aconteceu, eu não concordo com isso, então o que eu posso fazer é isso. Você pode concordar ou não com os meios que ela usou pra externar o seu descontentamento e pra então viabilizar o que ela ia fazer diante disso, mas hoje, no presente momento, ela tá simplesmente trabalhando. E aí fica muito claro pra mim no documentário que se o Scooter Braun soubesse tudo o que ia acontecer depois da compra dele, da compra da Big Machine Records, muito provavelmente ele não teria feito esse contrato.
E eu não falo isso nem apenas financeiramente, porque sim, esse acordo não foi financeiramente rentável do jeito que ele achou que seria. Mas eu acho que pega num lugar que vai pra muito além do bolso, porque ele ainda é um cara rico, ele ainda tem dinheiro, ele ainda ganha dinheiro com as músicas da Taylor, com as masters originais e com os 2 álbuns que ainda não foram regravados, e de outras formas também, porque ele tem outros negócios, mas toca num ponto sensível, que é o ego, que é a reputação. Então tem até uma declaração do Scooter que ele não deu para esse documentário, ele deu num outro contexto, mas o documentário usa essa declaração. Ele diz: eu nunca tive desavença nenhuma em toda a minha carreira como manager, e aí de repente eu virei um vilão pra internet. E sim, isso aconteceu. Essa disputa com a Taylor manchou a imagem dele, manchou a carreira dele, manchou o nome, a reputação, o ego dele. E isso vale muito para pessoas que trabalham com a indústria da música normalmente. Então eu acho que ele sentiu esse impacto também. Mas, paciência, é o que é. Acho que é isso que eu tinha pra dizer sobre esse documentário da HBO, mas eu queria terminar dizendo que eu espero que no final do processo de regravações, a Taylor faça um documentário dela, com o ponto de vista dela, com as coisas que ela tem pra dizer, não só sobre a disputa dela com o Scooter Braun, mas sobre todo o processo de regravação, sobre como foi entrar em contato de novo com essas músicas, com esses sentimentos, regravar, planejar estrategicamente falando, divulgar as regravações. Eu quero saber tudo que ela decidiu como artista e como empresária e como estrategista para viabilizar essas gravações e como ela se sentiu também vendo essas gravações sendo tão bem sucedidas. É isso que eu tinha pra dizer. Obrigada por ter me assistido, me contem nos comentários o que vocês acharam do que eu falei e do documentário também. Se vocês assistiram o documentário, deixem um joinha, se inscrevam no canal, me ajuda bastante. Um beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!